Fala pessoal, beleza? Edu Panther, Eduzinho aqui na área. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje quero falar sobre um tema muito interessante que muitos de vocês sempre me pedem, tá? Tanto no Instagram, no Telegram, enfim. E acredito que seja aí um ponto de interrogação para muitas pessoas, tá? Que é sobre o quê, ó? Criação de um método, exatamente, né? Todos nós temos essa... normalmente quando iniciamos, né, ou até mesmo as pessoas experientes já, têm uma certa dificuldade, como que funciona, né, como que eu posso estar validando um método para que eu possa trabalhar. Então hoje, daquele meu jeito de falar, que vocês já conhecem, tentar bater um papo com vocês aqui e tentar da forma que eu fiz também, né, passar para vocês como criar um método, tá bom? Então vamos lá, bora lá, vamos para cima desta bagaça, beleza? Então criação de um método, né, pessoal? O método nada mais é do que normalmente é uma criação, né, onde você define alguns critérios e dentro desses critérios tem que existir um padrão dentro das partidas para que você possa então, né, definir nesse método quais são esses critérios e seguir à risca. Normalmente é assim que funciona, é assim que eu faço para criar os meus métodos, né? Hoje em dia, vocês sabem, eu tenho dois métodos, né? O do projeto Over, que é do Over 1.0, onde eu criei esse método do Over 1.0, né? Onde eu defini tanto o mercado quanto também uma linha a ser seguida, tá? Nós vamos falar sobre isso. E também eu hoje tenho o método da lista Over, que vocês veem eu colocando no Telegram. Eu utilizo muito também o mesmo método da lista nos vídeos do Apostas FC, do FC Dicas, tá? Então, eu tenho hoje dois métodos validados comigo, beleza? Fora isso, obviamente, tenho também aquela parte... com o decorrer, a experiência que eu fui adquirindo, né, conseguir fazer e trabalhar em outros mercados, em alguns jogos que eu não tô naquele método, mas pela leitura de jogo, por tudo que eu já passei, né, e pelos métodos validados, eu consigo sempre pincelar também algumas oportunidades. Mas método validado, eu tenho dois. Então vamos lá. Então, para definir um método, né, você precisa primeiro, tá, definir um mercado, tá? Então, por exemplo, no projeto Over, eu defini que o mercado é o de gols, certo? E eu também defini uma linha no projeto Over, que é a linha do Over 1.0, tá? A linha, ela não necessariamente você precisa definir uma linha, tá? Mas, dependendo se você quer ser mais criterioso, você pode sim definir uma linha, tá bom? Então você define o mercado de gols, eu quero validar, tentar criar um método, legal. Define uma linha ou não, tá? Então vamos fazer um exercício aqui, vamos tentar, né, de uma forma fictícia, né? Um exemplo, validar um método no Over 1,5, tá bom? No mercado de gols. Então eu defini o mercado de gols, tá? E a linha é a do Over 1.5 gols, o Over 1,5, beleza? Agora, o que eu preciso fazer? Ó, tá aqui, ó, pra cá. Criar critérios, tá? O que são critérios? São coisas que eu vou utilizar embasado em estatísticas, embasado no esporte, no campeonato que eu atuo, tá? Para que eu possa seguir esses critérios. E esses critérios, tanto pré-live quanto no ao vivo, se eu for utilizar, né, eles possam, na hora do jogo, bater esses critérios. Se for estatística, só critérios estatísticos pré-live, então você vai definir alguns critérios, tá? Que você precisa que para aquele jogo eles sejam correspondidos, beleza? Para que se crie um padrão e você siga a risca para criar seu método. Então, vamos criar alguns critérios juntos aqui, tá? Então, eu vou definir que para o meu Over 1.5 gols, eu preciso que no pré-live, né, antes do jogo, a hora que eu for lá estudar o jogo, vamos pegar um jogo de exemplo também? Vamos pegar aí Leicester e Chelsea, beleza? Premier League, então eu trabalho, conheço a Premier League, é um campeonato que eu atuo, tá? E eu vou definir o jogo ali do Leicester com Chelsea, beleza? Então, pré-live, o que eu quero criar de critério para criar meu método? Para que esse jogo entre dentro do meu método pré-live, ele vai ter que ter os artilheiros em campo. Então eu vou ter que ver se no Leicester e no Chelsea os principais artilheiros estarão em campo no dia do jogo. Por exemplo, Vardy, Ayoze Pérez, Maddison, tá? Lukaku, Mason Mount, os caras vão ter que estar em campo para que bata esse primeiro critério que eu coloquei para validar meu método. Então beleza, eu vou lá e tico, tá? Vou ticar aqui, ó. Próximo, pré-live também eu vou ver a forma das equipes. Então eu vou levar em consideração os últimos 5 jogos, tá? Que é a forma recente das equipes. Aí você pode definir se é a forma recente em casa, forma recente fora, ou se tanto faz, tá? Vamos pegar aqui e generalizar, né? A forma recente dos últimos 5 jogos, independente se é em casa ou fora. E eu defini que nesses 5 jogos, cada equipe tem que ter no mínimo 60%, tá, dos jogos bater
tenha batido, né, o over 1,5. Então eu vi lá os 5 jogos do Leicester, os 5 jogos 3 bateram. Então tem os 60% aí, né? De 5 jogos 3 bateram, 60% dos jogos do Leicester bateram. E do Chelsea, 80% bateram. 4 jogos dos 5 bateram o over 1,5. Legal. Vou ticar aqui também. Então, pré-live, esse jogo já está dentro do meu método. Show de bola. Eu estou fazendo um método aqui, né? Criando um método fictício, onde eu vou usar tanto a parte pré-live quanto no ao vivo, tá bom? Então, legal. Então, defini, favoritei aquele jogo. E agora no live, o que eu vou levar em consideração para que seja criado um padrão, tá? E eu possa, dentro dos critérios, criar o meu método. Vamos lá. No live, eu preciso que tenha no mínimo 5 chutes no gol, tá? Então, eu coloco lá. E ali no primeiro tempo, bateu 5 chutes no gol. Então, eu tico lá também, né? Tiquei lá. Pô, legal. Bateu, eu tô assistindo o jogo, né? O primeiro tempo foi muito bacana, teve 5 chutes no gol. Tá? Isso é uma base estatística que eu criei, um critério estatísticos no live. Legal. Agora eu quero criar um critério embasado na leitura de jogo, tá? Não é um critério estatístico, aí é embasado na leitura de jogo. Então eu vou definir que ambas as equipes têm que estar saindo para o jogo. Sabe aquele jogo de trocação, onde as duas equipes atacam? Tá tendo isso? Legal. Então tá dentro do meu método. Vou ticar aqui também. Bacana. Show de bola, Edu. E eu também quero que tenha, no mínimo, 2 escanteios cada equipe, porque eu sei que vai ter profundidade. Se tem escanteio, normalmente tem profundidade pelas alas, as equipes estão realmente tentando. E acabou o primeiro tempo ali, por exemplo, o Leicester 2 cantos e o Chelsea 3. Então você precisava de, no mínimo, 2 para cada, né? Então, legal, bateu também. Show de bola. Então tá batendo todos os meus critérios. Legal. Eu defini que a linha, né, a odd mínima que eu vou trabalhar é de 1,80. Beleza? Então, beleza. Quando bater 1,80 é a linha que eu vou trabalhar. Antes de 1,80 eu nem faço a entrada, tá? Não quero nem saber se vai bater ou não. Tem que ter um padrão. Você tem que ser rigoroso e seguir à risca isso, tá? Então, ó, vou até colocar aqui, ó, definir padrões e seguir à risca, tá? Mínimo e máximo, né? Máximo de tempo. Eu vou fazer essa entrada do over 1,5, eu vou definir até o minuto 55. Se bater os meus critérios, eu faço a entrada, tá bom? Então, acabou o primeiro tempo, você vai ter mais 10 minutos para ver se bateu todos os seus critérios, se você vai entrar nesse jogo ou não dentro do método. Então, até o minuto 55, bateu tudo e a odd já passou, tá em 1,80. Show de bola! Você criou um padrão e você criou, né, critérios que foram batidos e correspondidos dentro dessa partida, tá? Tanto eu peguei padrões estatísticos e de leitura de jogo. Eu precisei ver ali se ambas as equipes estavam atacando. Legal. Então todos os meus critérios, até o tempo, até o determinado tempo que eu coloquei, que era até o minuto 55, bateu. Então está dentro dos meus critérios, então está dentro do método que eu quero validar. Então eu faço a minha entrada, tá? Aí você faz, para validar, obviamente, você vai precisar de um tempo, né? Pegue ou paper bet, ou sempre faça com um valor muito pequeno. Você vai precisar de um volume, né, para validar esse método. Então, vocês viram? Eu criei critérios para definir um método, né, para validar um método, né? E esse padrão tem que ser em todos os jogos. Todos os jogos para você validar um método, tem que ser padrão em todos os jogos que você for atuar. Então, nesse do Leicester contra o Chelsea, todos os critérios que eu coloquei, tanto pré-live quanto no ao vivo, bateram. Então eu faço a entrada. Agora, Edu, começou o jogo, tá? Bateu os critérios pré-live. Lá no ao vivo, primeiro, até o minuto 55, teve 4 chutes no gol. Estava assistindo o jogo, teve 4 chutes no gol. Você não vai fazer, porque tá fora do seu critério, tá? Tá fora do seu método. Não tá batendo um dos critérios que você colocou, não tá batendo. Então não é definido, né, como método. Tá bom? Então, o método, você só vai conseguir validar, e ele só existe se todos os critérios que você colocou, né, eles façam, você consiga exercer todos eles batam, tá bom? É assim que funciona o método. Obviamente, tem métodos apenas estatísticos. O próprio Gaspa, meu parceiro aqui do Aposta, vocês sabem, ele utiliza métodos apenas estatísticos, tá? Eu tenho 2 métodos que eu falei para você. O da lista over é um método estatístico, embasado nos conhecimentos também que eu tenho das equipes, mas o jogo atual eu não levo em consideração. Eu só levo em consideração forma, estatísticas, porcentagem, uma série N coisas que eu mando para vocês lá no Telegram, mas aquele jogo em si eu não levo em consideração. Então, batendo a odd mínima,
eu faço um investimento no mercado que eu mandei para vocês. É um método diferente. Já o método que eu utilizo no projeto Over, do Over 1.0, ele tanto leva em consideração a base estatística, igual eu coloquei aqui para vocês, tanto pré-live quanto no ao vivo, como também a leitura de jogo. Então são dois estilos de métodos, tá? Para vocês verem a infinidade de criação de métodos que pode existir, obviamente embasado em coisas, né, que possam acontecer, tá? Isso é muito importante. E, obviamente, você precisa conhecer o campeonato, as equipes, se você trabalhar e quiser criar um método, para que você saiba onde você está pisando também. Então, aqui nós criamos um método, vocês viram. Criamos não, né? Esse método aqui, esses critérios foram criados. E, a partir de agora, todos os jogos que eu forem fazer e bater todos esses critérios, né, que eu falei para vocês, artilheiros em campo, pré-live, artilheiros vão estar em campo, forma das equipes, 60% ter batido over 1,5, legal. E no live, tem que ter no mínimo 5 chutes no gol, ambas as equipes saindo pro jogo, aquele jogo de trocação, no mínimo 2 escanteios para cada um. Eu vou fazer minha entrada até o minuto 55 e tem que estar no mínimo na odd mínima de 1,80. Bateu esses critérios, eu vou fazer o investimento para ver se o meu método vai ser validado ao longo dos meses. Pessoal, acredito que eu consegui passar de uma forma bem simples, né? É uma dúvida de muitas pessoas. Obviamente, não é um método criado, né? Foi algo fictício, mas embasado em coisas que acontecem, que vocês podem levar em consideração quando forem criar um método de vocês, tá bom? Então, definam o mercado que vocês irão trabalhar. Vejam se é preciso definir uma linha. Aqui nós definimos uma linha, né? Do over 1,5. Mas aí vocês veem se é preciso ou não. E, obviamente, todos os critérios que vocês forem colocar, independente se é estatístico ou também de leitura de jogo, eles precisam ser batidos, tá? Defina sempre também um tempo limite, um tempo máximo para você fazer as entradas, porque não adianta nada. Todos esses meus critérios que eu coloquei no live bater lá no minuto de 75, 80. Vou pegar o over 1,5 para quê? Então você precisa também definir, ter uma base e ter uma consciência, né? Até qual minuto é legal você fazer a entrada do seu método over 1,5. Isso é muito importante. E, obviamente, odd mínima. Porque sem odd mínima você não vai para lugar nenhum, tá? Então você precisa ter isso também para que você consiga ver no longo prazo a lucratividade, né? Ver se está sendo lucrativo. Beleza? Então tá tudo aqui. Vou até colocar critérios pré-live, critérios no live. Tudo bonitinho. Tentei passar da forma mais fácil possível. Espero novamente que eu tenha ajudado vocês, tá? Obrigado mais uma vez pela parceria que vocês têm com a gente aqui do Apostas. Foi gravado aí mais um vídeo para vocês com todo o carinho do mundo. Espero que vocês tenham curtido. E claro, eu vou deixar aqui, hoje eu não esqueci, ó. Curtiu? Deixe o like e comentário. Te ajudou esse vídeo? Deu um norte para você, né? Porque vocês sabem que eu sempre trabalho com 3 pilares: gestão, mindset e métodos. Então, se agora esse de método te ajudou, deixa seu comentário, vai me fortalecer, vai fortalecer o Apostas e com certeza eu vou comentar aí se você comentar. Beleza? Tamo junto, Eduzinho tá indo nessa e já já eu volto, hein? Tô na área. Valeu, pessoal! Fui!